Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos. Olá, câncer de intestino. Esse é o assunto de hoje do programa Saúde em seu lar. Estamos vivendo o mês verde, que é o mês de combate, de prevenção ao câncer de intestino. Para vocês terem uma ideia de como esse câncer está prevalente, 16 a 17 mil casos novos por ano aqui no Brasil, uma estatística do Brasil. E o que está acontecendo? É o segundo câncer mais prevalente na mulher. Primeiro é mama, segundo é o câncer de intestino, e no homem, primeiro é a próstata, câncer de pulmão, e em terceiro lugar o câncer de intestino. Quais são as causas? Quais são os fatores agravantes? O que fazer, né? Como resolver essa questão que quando as pessoas chegam ao médico, 55% dos casos já está em avançado. Já é um caso grave, que normalmente, no caso grave, não leva à cura. Por isso é importante a prevenção. Programa importante para que você conheça um pouco mais sobre o câncer de intestino e como se prevenir dessa doença. Volto em 1 minuto. Quando o assunto é saúde, saber é o primeiro passo. É confiança, é seu guia para te levar exatamente onde você precisa ir. Nós, que sempre te ajudamos a saber, agora também vamos te ajudar a saber onde olhar e o que procurar. Exames laboratoriais, moleculares e genéticos. E, em breve, exames de imagem. Doutora Tânia Medicina Diagnóstica, uma solução mais completa para você. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Para contar a nossa história, um excelente enredo. Transportar vidas com segurança e pontualidade. Para contar a nossa história, um cenário fascinante. Poços de Caldas. Para contar a nossa história, um grande desafio. Acompanhar o desenvolvimento da cidade. Para contar a nossa história, uma grande equipe de produção. São centenas de motoristas, cobradores, mecânicos, fiscais e pessoal administrativo. Circulare, uma história com um único personagem principal, o cidadão Poços Caldense. Estamos de volta com Saúde em seu lar e hoje falando deste assunto, que é um assunto realmente que vem tendo muita repercussão no sentido das patologias em relação ao câncer, que é o câncer de intestino. Quem assistiu o editorial viu aí que eu citei alguns números que realmente estão muito alarmantes, né? E nós não poderíamos deixar de orientar em relação ao câncer de intestino. Também estamos vivendo aí o mês verde, que é o mês que é de combate ao câncer de intestino, e tenho o prazer de receber aqui o Dr. Tobias Engel, que é oncologista clínico, né? Dr. Tobias trabalha aqui, ele é responsável pela oncologia da Santa Casa de Poços de Caldas, pela oncologia clínica. Tobias, muito obrigada, prazer te receber aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. E parabéns por tocar nesse ponto importante, né, do mês verde, o mês de combate ao câncer
de intestino, uma doença que infelizmente acomete uma grande parte da população, não só no Brasil como no mundo. No mundo. Então, eu já queria começar pela estatística, tá? Como é que está essa estatística em relação ao câncer de intestino no Brasil, no mundo também? É interessante as pessoas saberem, e no Brasil? Pra você ter uma ideia, a gente vive comentando, né, nas sociedades nossas de oncologia ou entidades de classe, como que um câncer com uma incidência tão alta, só para se ter uma ideia, ele ocupa o segundo tumor mais incidente ao ano na mulher. Né? Ele já ultrapassou. Primeiro é mama. Mama, antes era colo uterino, né? E agora cólon, ele passou e já virou o segundo. No homem é o terceiro. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem um homem com câncer de próstata, câncer de pulmão e depois o câncer de cólon. Né? Uma taxa de incidência anual de casos novos em torno de 17, 16 mil novos casos por ano. Né? Então, isso uma estatística no Brasil ou no mundo? Nacional. 16 mil? Exato. Então é muito casos alto. Novos. E a gente tem uma grande dificuldade de fazer rastreamento. Né? Esse que é o problema. Que eu acho que se a gente tiver que tocar no ponto hoje, o ponto mais importante, é a gente tentar diagnosticar o paciente assintomático, pegar a doença no início. Né? E a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de conseguir fazer o exame de colonoscopia, ou até mesmo de sangue oculto nas fezes, que é um exame simples pra caramba, simples, barato. Né? Simples de fazer. E a gente tem uma dificuldade de fazer. 16 mil casos novos. Então, hoje nós estamos com quantos mil casos no Brasil? Não sei te precisar exatamente quantos nós temos. A gente sabe que, olha que estatística ruim, né, de a gente comentar. Nós temos que mais de 50%, um dado foi levantado em 2011, depois atualizado pelo Tribunal de Contas da União ano passado, mostrando que em torno de 55% dos casos do câncer de intestino, eles chegam para a gente já em doença avançada. Né? Pelo menos estágio 3 para frente, que é a doença quando ela está localmente avançada, então ela saiu do tubo digestivo e pegou o linfonodo ao redor. Esse paciente, ele vai para a quimioterapia complementar, então é um paciente que vai ter uma baixa qualidade de vida, provavelmente por causa do tratamento, né, cirurgia, quimioterapia, vai ter custo alto para o sistema de saúde e com taxa de recidiva, ou seja, da doença voltar muito alto. Perto daquele paciente quando tem a doença muito inicial, que é isso que a gente quer pegar. A gente quer a estatística ao inverso, que os pacientes cheguem para a gente, na grande maioria das vezes, com doenças em estágio 1, estágio 2, estágio inicial. Tá. E aí a gente entra numa questão até que nós não vamos debater aqui hoje, mas na questão das políticas públicas, né? É muito mais o custo, né? É muito maior de você tratar um paciente em estágio avançado de câncer do que você preconizar, como é o caso da mamografia, a colonoscopia, né? Exato. Né? Deve ser uma discussão muito grande lá. Muito. Com certeza. Você imagina você conseguir com o exame de colonoscopia, né? A gente pode até falar depois de como é feito o rastreamento com mais detalhes, né? Mas o paciente faz uma pesquisa de sangue oculto ou faz a colonoscopia, que é um exame igual a uma endoscopia, só que feita por via retal. Né? Então, se a gente faz a colonoscopia com rastreamento, paciente assintomático, consegue retirar um pólipo, uma doença inicial, ela serve tanto para diagnóstico como já para tratamento. Para tratamento. Exato. Né? Então, esse pólipo benigno, ele pode virar um câncer maligno. Isso é interessante porque todo mundo, às vezes, tem um câncer de mama ou tem um fibroadenoma, um nódulo benigno na mama, ele fica com medo, essa paciente ou o paciente fica com medo dele virar maligno. Na mama isso não acontece. Tá? É bom a gente deixar claro. Mas no intestino esse risco acontece. Então, se a gente conseguir fazer o exame, pegar o pólipo antes dele virar maligno, é o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Né? Eu também acho que o mais importante no programa que nós vamos falar é sobre isso. Agora, você, na sua experiência e tudo, Tobias, você acha como que deveria já ser implantado isso? Assim, como que seria uma triagem interessante? Acima de que idade? Sim. E os fatores de risco, né? Que eu acho que seria importante nós conversarmos aqui dos fatores de risco e que já iria, então, para uma prevenção da coluna. Perfeito. Né? Eu acho que 2 pontos importantíssimos que você acabou de falar, Regina. Primeiro, medidas preventivas. Né? Se a pessoa tiver na cabeça, o indivíduo hoje ele pensar assim, eu estou protegendo o meu coração, porque o coração, a doença que mais mata no mundo é cardiovascular. Né? Então, se ela faz atividade física, alimentos saudáveis, menos embutidos, tem uma quantidade de fibra diária boa,
né, que são, vamos dizer assim, uma dieta básica para a gente ter uma vida saudável pensando no coração, ela está protegendo o intestino. Também. Então, a medida preventiva hoje seria, né, isso que eu falei na parte alimentar e atividade física. Né, o cigarro também. O cigarro também, ele é um fator... É um fator de risco também. De risco para câncer de intestino? Ele é um fator de... A gente está muito associado, às vezes eu penso muito na via aérea só, né? Sim, pulmão. Exato. Quando eu falo que também o cigarro provoca câncer de bexiga, muitas vezes as pessoas não, mas como assim, né? Não, esquece que depois de inalado, antes de você eliminar, ele fica na bexiga, às vezes a noite inteira. Se a pessoa fuma à noite, ele fica a noite inteira na bexiga fazendo efeito tóxico. E no intestino também? Mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Então, essas medidas preventivas, né? Do diagnóstico precoce... A idade tem a ver? Tem. Quanto mais a gente tem a idade mais avançada, maior chance de ter câncer de intestino. Tá? A mesma coisa, história familiar. Né? Um dos fatores de risco é você ter alguma doença inflamatória intestinal. A gente tem doença de Crohn, doença de retocolite. Isso polipose, né? Isso. Doenças inflamatórias e hereditárias. Né? Você falou a polipose familiar. É hereditária. Exato. Esse grupo de pessoas que tem uma doença autossômica, uma doença hereditária, né? A gente quer dizer que hereditário quando passa de pai para filho, né? Confunde um pouco, eu sempre gosto de reforçar isso, né? Hereditário e genético, a diferença disso. Pode até explicar, viu? Porque todo mundo que chega no consultório fala, doutor, esse câncer que eu tenho, ele é genético? Então, assim, todo câncer ele é genético, porque é uma alteração no gene da célula, é uma alteração genética, mas nem todo ele é hereditário, que é aquele que você herdou, aquele que você passa de pai para filho. Então, um exemplo clássico da Angelina Jolie. Vamos falar já, estamos falando de câncer de intestino, mas vou dar o exemplo da câncer de mama. Ela tem uma doença hereditária. Ela herdou um gene na célula dela que predispõe a ter câncer de mama. Hereditário. Tá. Isso ocorre na minoria dos casos, né? Câncer de mama em 10%, câncer de intestino em menos de 2, 3%. Tá? São doenças raras. Agora, doença genética. O câncer é uma doença genética. Tem uma alteração no gene da célula que ela começa a crescer desordenadamente. Então, essa é a diferença de hereditário e do genético. Se a pessoa tem uma doença familiar, que é chamada de polipose dermatosa familiar, ela tem um risco muito grande de desenvolver esses pólipos no intestino num câncer maligno com a idade acima de 50 anos. Acima de 50 anos, tá. Tobias, nós vamos aproveitar esse momento e vou para o intervalinho e já voltamos para falar mais sobre essa questão. E aí eu queria que você falasse mesmo dessa triagem, a importância e como que nós podemos lidar com isso nesse momento, né? Nesse momento em que não se pode fazer a colonoscopia aí, de uma forma como se faz a mamografia, como se faz o do câncer de próstata, tá? Gostaria de convidar você a continuar conosco, um assunto muito importante. Dr. Tobias aqui vai esclarecer mais sobre essa questão. Vocês viram que os números são assustadores, né, em relação ao câncer de intestino. Lembrar que o programa todo sábado aqui pela Band às 10h30, simultaneamente pelo Facebook, pelo canal do YouTube. Se inscrevam lá, participem, façam suas sugestões, porque o que nós queremos é fazer a diferença na sua vida. Até daqui um minutinho eu volto aqui com o Dr. Tobias. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. Clínica de Vacinas Poços de Caldas traz o que existe de mais seguro e moderno para garantir a sua saúde e de quem você ama. Vacinas para crianças, jovens, adultos e idosos. Temos serviços de vacinas a domicílio, infectologia. Clínica de Vacinas Poços de Caldas, protegendo você e sua família. Localização privilegiada, Rua Paraíba 105, Centro de Poços de Caldas. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra.
mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta aqui com Saúde em Seu Lar, falando de câncer de intestino com o Dr. Tobias, que é especialista, é oncologista clínico, explicando aí pra gente a questão dos fatores de risco e tudo mais. Tobias, a questão, você já falou do tabagismo, da idade e tal, tem alguma explicação que atinge mais mulheres, é o segundo câncer, estatisticamente falando, que atinge mulheres? Existe alguma explicação ou não existe? Não existe, né? Atinge mais mulheres, o segundo, mas na verdade é porque antigamente a gente tem o segundo câncer como câncer de pulmão no homem, porque o hábito de fumar era mais comum no homem. Então o homem fumava mais, o pulmão acabou ficando em segundo lugar na escala. Tá? Mas as mulheres também aumentaram o tabagismo, agora diminuiu de novo. Exato. Mas a diferença entre o sexo é pequena. Se pensar que 16, 17 mil, se você vê o homem 16, a mulher 17, a diferença é quase... muito pequena. Muito pequena para a gente falar assim, é mais incidente no sexo né, mas masculino ou feminino. Mas é o segundo da mulher. Exato, é o segundo da mulher. Mas não existe uma explicação, né, como hormonal, por exemplo. Exato. Ai, coitado de nós. Né? Bom, então vamos lá. Então, o que você acha que poderia ser feito? Eu tenho meu pai, minha mãe, o meu pai, que teve câncer de intestino e tal. Qual que é a tua orientação? Eu tenho 50 anos e meu pai teve câncer de intestino ou minha mãe teve. Isso aí, essa pergunta também acho que é fundamental. Né? Porque a gente fala muito de tem que fazer, mas quando fazer? Quando fazer, exato. O que e quando, né? Então, vamos pensar o seguinte, o exame mais simples recomendado seria passar com o coloproctologista e fazer o toque. O toque retal ajuda também na próstata e no diagnóstico do tumor da parte final do intestino, do reto. Certo. Além do toque, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame simples. Super simples. Né? A recomendação no mundo todo é que se faça pelo menos anualmente a partir dos 50 anos. Tá? Um outro exame que... Isso aí faz pelo sistema público, faz pelo sistema público. Pessoal, tá? O exame mais difícil que a gente tem de conseguir, mas também que ele exige mais hospitalização às vezes, né? É um exame mais complexo, é a colonoscopia. Tá. Que o paciente tem que fazer o preparo intestinal, que não é muito simples, é desconfortável, vamos dizer assim. Né? Apesar de... não é também complexo, não. Ele é simples, porém desconfortável. Acho que a palavra é exata. Exato. Então o paciente tem que tomar, às vezes, laxante em alta dose, hidratar para fazer a limpeza do trato digestivo e depois ele vai para um pré-anestésico ou para o anestesista já com coloprocto e faz o exame endoscópico. Né? Então, às vezes fica hospitalizado um dia, é um exame caro que exige um custo por conta de toda essa complexidade de hospitalização, aparelhagem. Então, perto do pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele é um exame mais difícil de ser realizado, inclusive na rede pública. Tá? Mas a recomendação é que se faça pelo menos uma a partir dos 50 anos. O que vem mudando é como a gente está diminuindo um pouco a incidência do câncer na idade mais avançada e começando a ter jovens com câncer de intestino. Nos Estados Unidos hoje a recomendação é que seja feita já com 45 anos de idade em diante.
Tá? Uma coluna pelo menos por ano. Tá. Eles falam assim, ó, o sangue oculto nas fezes um ano, pelo menos a cada 2 ou 3 a colonoscopia, dependendo do acesso do país. Então a Organização Mundial de Saúde também deixa isso muito claro. Tá. Não adianta a gente fazer pesquisa de sangue oculto se você não consegue oferecer a coluna depois. Porque senão você gera uma ansiedade muito grande, porque vem pesquisa de sangue oculto positivo. Eu não consigo fazer a colonoscopia, o que fazer? Né? E é interessante a gente alertar, porque o fato de ter pesquisa de sangue oculto positivo também não significa que você tem câncer. Tem outras coisas que sangram. Hemorroida, por exemplo. Doença hemorroidária. Né? Fissura. Né? Doença inflamatória intestinal. Tá? Então, são sangramentos que a pessoa tem que não é câncer, mas que uma vez detectou sangue oculto positivo, tem que investigar. Tobias, até aproveitando, abrindo aqui um parênteses, quais são os sintomas? Assim, existe algum sinal de alerta? Eu sei que o melhor é fazer isso, que você explicou muito bem e tal, mas existe algum sinal de alerta? Alteração de hábito intestinal, alguma coisa que você possa falar, olha, gente, principalmente quem tem na família e tal, eu acho que é uma dica importante. Perfeito, né? Eu vou tocar nesses dois assuntos. Quem tem história familiar, a colonoscopia ela é indicada 10 anos antes do caso de câncer, tá? Então, se você tem algum parente que teve o câncer com 50 anos, você não vai aguardar 50 anos para fazer a coluna, você faz com 40. Tá? Legal. Esse é um ponto importante. Tá. Com relação a sinais e sintomas, normalmente são sinais e sintomas inespecíficos. Então, o paciente, às vezes, você tocou num que eu diria que é o principal. É o paciente perceber a mudança do seu hábito intestinal. Eu vou puxar para a mama, por exemplo. A gente, quando chega outubro rosa, a gente comenta muito do câncer de mama, como que é feito o autoexame, como que é feito, né, a palpação da mama e tudo. E eu sempre tenho essa fala de que o importante é se conhecer. Se você se conhece, se toca, você sabe que aquele nódulo ele não estava ali, ele mudou. Né? A mesma coisa eu falo para o hábito intestinal. Você tem hábito intestinal regular, né, e com 50 anos ou um pouco mais, esse hábito intestinal mudou, já é um sinal de alerta. Tá? Então você deveria procurar já... O teu intestino todo dia funciona, de repente começa a ficar obstipado. Exato, né? Então, ou diarreia. Exato. Mudou do normal, alguma coisa já acende a luz aí, né? Já chama atenção. O segundo ponto, sangramento. Esse aí, né, se for ao banheiro, sangrou, tem que investigar. Emagreceu, né? Então perdeu 10 quilos ou mais no intervalo de tempo curto. Porque o que acontece? Quando o tumor está crescendo muito rápido, ele te consome muita energia. Tá? Então, e essa energia ele consome do paciente, por isso o paciente emagrece. Né? Dores abdominais, né? Então você fala assim, poxa, meu organismo mudou, eu estou vendo que mudou o hábito intestinal, estou começando a ter dor, tive sangramento, perda de peso, vamos tem que ver procurar, o que está acontecendo. tem que investigar. Tem que procurar. O ideal, desculpa te interromper. Não, fique à vontade. O ideal é que a gente, obrigado. O ideal é que a gente faça o rastreamento antes do sintoma, né? O objetivo, quando a gente fala rastreamento, por definição, é justamente, eu vou pegar aquele paciente assintomático. Eu vou fazer o exame nele e detectar o sem sintoma. Porque quando começa a ter sintoma, a doença normalmente já está mais avançada. Já está mais avançada. Daí a importância de fazer, independente do sintoma, o rastreamento. O rastreamento, independente dos sintomas. Tobias, se nós pegarmos, se você pega um câncer in situ, localizado e tudo, o percentual de cura é grande 90%. do câncer de intestino? 90%. Nossa, 90%. E quando você pega um caso, vamos supor, mais avançado, você disse que 55% chega até você já numa situação mais grave. Olha que dado interessante. Né? Quando eu pego uma doença in situ ou uma doença estágio 1, tá? Eu tenho aí acima de 90% essa taxa de cura. Quando eu pego um paciente estágio 2, essa taxa de cura fica em torno de 76%. Já cai. Esse número fica muito fresco na nossa cabeça porque é a hora que a gente vai ou não indicar um tratamento complementar de quimioterapia. Então, se o paciente chega com o estágio 2, existem alguns critérios que são mundiais para falar assim, eu vou oferecer químio para esse ou para aquele paciente com um benefício de quantos por cento de diminuição de taxa de recidiva. Então, de 76 vai para 82, 83, o benefício de 5, 6% nessa faixa. Tá? Depois do estágio 2 para o estágio 3, são a taxa... São 5 estágios? São 5? São 4. 4 estágios. Tá? Então, eu falei, o estágio 1, estágio 2, 76, o estágio 3 vai para 72, 70%, tá? A taxa vai caindo, né? Vai caindo. E quando o paciente já está em estágio 4, a taxa de cura dele zera. Tá? Então a doença é incurável. Nossa, por definição. Exato.
Então a gente tem que tentar pegar esse paciente aqui em cima. Né? Estágio 1, a gente brinca que é estágio 0 in situ. Né? Estágio 1, a doença começou a ficar invasiva. Estágio 2 e estágio 3. Estágio 4, a doença é incurável. O tratamento ele deixa de ser um tratamento já com intenção curativa, mas de controle de doença. Já não vai curar mais. Exato. E o tratamento é químio ou é cirúrgico? Depende. Isso depende. Né? Existe a combinação, por exemplo, a gente tem tumor de reto. A gente faz hoje químio, rádio e cirurgia, trimodalidade. Então a quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Né? Ela passa pelos três profissionais. É isso. Quando ele saiu do reto, faz mais a parte intestinal, normalmente a gente faz cirurgia e depois faz quimioterapia complementar, né? Com intenção curativa. Em alguns casos, o paciente tem doença avançada, a gente pode fazer também a quimioterapia antes. Para reduzir. E depois deixar esse paciente numa condição melhor de cirurgia. Tá? Então, essa cirurgia aí, só para... É quando você já tem que colocar colono. Isso. A bolsinha, né? A colostomia. A colostomia, aliás. Isso. A bolsinha. A colostomia ela tem várias indicações, né? A gente pode colocar ela, por exemplo, eu faço uma cirurgia na parte final do intestino e eu não quero que essa parte comece a funcionar agora, ela não está pronta para funcionar. Eu desvio o trânsito do intestino para proteger, por exemplo, aquela área. Né? Ou o tumor naquela região está bem avançado, eu preciso tirar boa parte de lesão, de órgãos que estão ali, eu já puxo a colostomia definitiva, que eu não vou conseguir ligar de novo. Cada caso. Agora, no intestino, qual o local mais comum de dar? É o reto? Não. Não? O cólon mesmo. É o cólon todo. Qual? O ascendente, o transverso ou o descendente? Não, a gente não tem. Não, interessante que assim, a gente tem sintomas diferentes para cada local. Então, um sangra mais, o outro obstrui mais. A gente sabe que hoje não é bem claro isso na literatura, porque às vezes eu uso uma determinada droga no intestino ascendente, por exemplo, no intestino descendente eu uso uma outra droga. Tá? Então, os estudos mostraram que tem drogas para cada um melhores, vamos dizer assim, mas não se sabe por que ainda. Tá. Bom, o tratamento aí depende, cada caso é um caso, depende do estágio, depende de tudo. Nós estamos aí no finalzinho do programa, Tobias. Se você tiver mais alguma coisa que você queira falar, fique à vontade, tá? Porque eu acho que é um programa muito importante. Se quiser dizer às pessoas aí o que elas devem fazer, fique à vontade aí para a gente encerrar o programa, que eu acho que ficou muito claro aqui a importância da prevenção, né? Porque eu até fiquei assustada, ele falou, estágio 4, 0, não cura, né? Eu acho que... E a metástase vai mais para onde? Os ossos? Não. O câncer de intestino ele tem uma predileção, vamos dizer assim, para dar metástase regional, a parte linfonodal, os linfonodos, a gente chama de ínguas, que estão em volta. Isso. Ele sai dali, ele pode ir para fígado e pulmão. Esse é o trajeto mais comum de dar metástase, tá? Acho que é uma coisa importante a gente falar, que muitas doenças, elas são incuráveis. Por exemplo, é muito difícil você falar se o paciente teve um diabetes e curou. O paciente tem hipertensão e curou. É muito difícil. Né? Então a gente... Tem controle. Exato. E aí que eu falo, a pessoa fala assim, poxa, mas eu tenho uma doença avançada, eu não vou ter cura. Foi desanimador essa fala. Mas tem controle. E aí a gente tem conseguido cada vez mais controlar. A gente está caminhando para, não só câncer de intestino, mas outras doenças, cânceres estágios 4, que o paciente hoje tem sobrevida longa. Câncer de mama hoje tem pacientes com maior que 10 anos. Isso é maior, tem tumores com mais de 20 anos, já tem grupo. Interessante como já tem, do mesmo jeito que a gente tem ONGs, né, entidades filantrópicas, assim, tem grupo de pacientes, estágio 4 de câncer de mama, e pacientes com mais de 15, 20 anos em tratamento. Isso está indo em passos largos na medicina e para câncer de intestino não é diferente. A sobrevida vem dobrando, às vezes, do que a gente via há 10 anos atrás. Eu espero, Tobias, que em breve nós tenhamos uma política pública muito contundente em relação ao câncer de intestino aqui no nosso país, em termos da prevenção, da triagem, para que as pessoas realmente possam ter chance de ficar curadas, né? Com certeza. E esperamos aí que a gente possa realmente ter um cenário um pouco diferente do que nós estamos vivendo hoje. Agradecer muito a sua presença, parabenizar pelo seu trabalho, viu? Cuidar aí dos pacientes oncológicos, né? E vamos em frente, tá bem? Eu que agradeço. E fique à vontade para voltar outras vezes ao programa, viu? Falar de outros tipos, né, de câncer. Tá bem? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço sempre. Eu que agradeço. A você, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E espero aqui, no próximo sábado, nessa mesma hora, um novo tema que fará, sim, diferença na sua vida. Fiquem com Deus. Até lá.
Saúde em seu lar. Oferecimento Clinoftalmo Laser. Liberdade para seus olhos.